o Rei dos Reis, Senhor do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para pedir o teu aplauso, nem para cobrar o teu dízimo, nem para que você venha frequentar nenhuma denominação evangélica. Em primeiro lugar, o Deus que criou os céus e a terra, sendo Ele criador de todas as coisas, nunca habitou e nunca vai habitar em templos feitos de tijolo. Atos 17, 24. Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. E 1 Coríntios capítulo 6, 19 e versículo 20. Lá é bem claro. Lá fala que nós é que somos a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Lá fala que Jesus pela sua casa, a qual casa somos nós. Aleluia! E firmemente guardamos a sua esperança. Vou falar outra coisa para você. A igreja de Jesus Cristo não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Irmão, sai. Se a tua igreja tem placa, tem endereço e tem CNPJ, sinto muito. Não é igreja, é empresa. Porque a igreja de Jesus Cristo não tem placa, não tem CNPJ e nem tem endereço. Primeiro lugar, a igreja de Cristo, o endereço é o céu. A porta da igreja de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Por isso que a igreja do Eterno não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Se você me provar o contrário do que eu estou falando, eu estou aqui com a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo é bem claro. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele é bem claro. O Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1 e 2, ele fala: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. No versículo 2 de Isaías 66, ele fala: que casa vocês edificariam para mim? A minha mão fez todas as coisas. Por isso que eu não te apresento um templo de tijolo. Sabe por quê? Porque você é o templo, eu sou o templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Não sabeis que vós é o santuário, o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Vós é que sois santuário do Deus vivente. Por isso que eu não vou te apresentar uma igreja. Porque aqui você está vendo várias igrejas. Aqui você está vendo 5 igrejas. Aí eu estou vendo milhares de igrejas. Porque igreja são todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9, lá fala que o apóstolo Paulo perseguia as pessoas dentro das casas. Porque a igreja nunca foi aglomeração com 1 milhão, 200, 300 pessoas. Porque Jesus falou bem claro no Evangelho de Mateus que onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aí a igreja. Evangelho de Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3. Versículo 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai vossas veredas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. E então ia até com ele em Jerusalém toda a Judeia, toda a província de gente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Aleluia, Jesus. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de lavar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Aleluia, Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, como pregadores, como mensageiros do Evangelho, um Evangelho que não custa interesse nenhum, do Evangelho que não cobra dízimo, não cobra oferta, um Evangelho que não faz campanha nem voto, essas parafernálias que colocaram no meio da igreja. É de assustar que no dia de hoje nós vemos um povo que se diz cristão, mas que não tem ousadia no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém. Um povo que se diz cristão, mas que não espera a vida do Salvador. Um povo que é acostumado com o Evangelho light. Um Evangelho que vem aqui e receba teu carro, vem aqui e receba tua casa. Aqui não tem carro, não tem casa. Aqui a única chave que te apresentamos é a chave do reino dos céus. Porque o mesmo Jesus Cristo, ele falou para Pedro: eu te dou a chave dos reinos do céu. Está aqui. Está aqui a chave do reino do céu. Aleluia. A palavra de Deus está aqui. Você tem ela na tua casa, a chave do reino dos céus. Você não entra porque não quer, porque você não examina, porque você não busca. Então aqui eu acabei de ler o relato de um homem que Jesus Cristo dá o seu testemunho no livro de Lucas, que os homens nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. Aleluia. Mas se você for prestar bem atenção, João Batista não fez nenhum milagre. João Batista nunca pregou no templo. Aleluia. Se você fosse entender a história de João Batista, nos dias de hoje ele seria comparado como um mendigo, Aleluia. como um endemoniado. Oh, Sabe por quê? Porque João Batista não se vestia de camisa social, de calça de linho, ele não tinha gravata, ele se vestia de pele de animal, ele comia comidas naturais do meio ambiente, se alimentava de gafanhoto e mel silvestres. aleluia, Senhor, glória a Deus. Se fosse no dia de hoje, João Batista seria tratado como mendigo. Mas o homem, Jesus comparou ele, dos homens nascidos de mulher, nunca houve um homem semelhante a João Batista. Mas se você for olhar e ler as escrituras e examinar, você vai dizer: mas como assim? Moisés abriu o mar vermelho para o povo passar, Elias orou e desceu fogo do céu. Será que você não vê uma semelhança no dia de hoje? As pessoas só conhecem o homem de Deus por sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Não conhece pela palavra que é pregada. Não, você não conhece o homem de Deus, não é por sinais, não é por prodígio e nem por maravilha. Sabe por quê? Porque sinais, prodígio e maravilha não vão salvar ninguém. Aleluia, Jesus. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus é bem claro. Naquele dia muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? No teu nome não curamos, não expulsamos demônios? Só que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Só que esse João Batista, ele estava pregando o reino dos céus, assim como anteriormente o irmão Tiago pregou aqui, que o reino dos céus já estava no meio do povo de Israel. Glória, Da mesma glória, forma, Senhor. o reino do céu está entre vós, mas ele não vem com aparência humana, foi o que disse Jesus Cristo. O reino do céu não é visto com aparência humana. O reino do céu é visto com aparência espiritual, porque o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios que o homem espiritual
espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Então, se você não for espiritual, você jamais verá o reino de Deus. O reino de Deus não se apresenta com as coisas deste mundo. O reino de Deus se apresenta na vida de um homem fraco, miserável, pecador, que se arrepende e a qual é transformado. Assim como nós vimos no testemunho de muitos irmãos que Cristo transformou. Vemos o reino dos céus. Nós não vemos o reino do céu quando um templo está lotado de pessoas. Vemos o reino do céu quando a palavra é pregada a toda criatura. Aleluia, Jesus! Quando os discípulos de Jesus saem nos quatro cantos da terra anunciando que ele vem voltar para buscar a sua igreja. Só que esse João Batista, o homem que se fosse no dia de hoje seria comparado como um mendigo, ele era tão espiritual que ele via dentro do coração daqueles homens que eles eram falsos, que eles honravam Cristo só com os lábios, mas o coração estava longe do Deus de Israel. Foi o que tinha previsto Isaías no capítulo 29, versículo 13. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. O próprio Jesus Cristo falou isto no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Completando a profecia que Isaías dissera no capítulo 29. Então João Batista sabia o íntimo do coração daquele povo. E eles diziam: nós somos filhos de Abraão. Só que João Batista disse: eu garanto a vocês que até estas pedras Deus pode ressuscitar filhos para Abraão. É o que nós vemos no dia de hoje. Muitos dizem: sou filho de Deus. Tem certeza? Porque Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Ele diz: a boca fala o que o coração está cheio. Aleluia, Jesus, amém. Ele fala no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 12: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Tem certeza que você é filho de Deus? A tua boca fala realmente o que a palavra de Deus manda? Ou a tua boca só serve para falar palavrão? Falar palavras ociosas? Porque o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que todo aquele que falar palavra ociosa, toda palavra ociosa que sair da boca do homem, esse há de dar conta no último dia. Eu vou ler para você, para não ficar nas minhas palavras. Aleluia, Jesus. Mateus 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no último dia. Por isso que Jesus fala que a boca fala que o coração está cheio. Sabe por que o crente fala de Bíblia? Porque o coração dele está cheio da palavra de Deus. Porque Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele fala bem claro: achando as tuas palavras, Deus, eu logo as comi, e a tua palavra foi doce e alegria para o meu coração. O salmista Davi fala no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe por quê? Que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele só fala as coisas do céu. Porque Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, o homem de Deus, a boca dele só fala as coisas de Deus, porque ele fala que o coração está cheio. Agora, o filho de Belial, Belial significa filho de Baal, filho de demônio.
O filho de Belial, sabe o que é que ele fala? Palavrão, chocarrice. Sabe por quê? Porque o coração está cheio disso. O coração está cheio dessas coisas. Não tem como, porque o apóstolo Tiago é bem claro: não pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Por isso que o homem ou a mulher que se diz que é filho de Deus, ela não pode falar palavrão e falar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não pode. Da mesma fonte não pode sair água doce e nem água salgada. Aleluia, Jesus. Por isso que Jesus é bem claro: a árvore boa não pode dar mau fruto, e nem a árvore má dá bom fruto. Ou ela dá o bom ou dá o ruim. O homem de Deus, ele é conhecido pelo fruto. O fruto que a palavra produz dentro dele, o que o Espírito age. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, Deus entrega o rolo na mão de Ezequiel e diz: pega, come, engole. Depois que Ezequiel comeu, engoliu o rolo, a palavra, Deus disse: vai à casa de Israel e prega a minha palavra, porque é casa rebelde. E ainda que você esteja no meio de escorpiões, de cobras e sarças, não tema os seus semblantes, porque eu sou contigo. No capítulo 49 de Isaías, o Senhor diz: eis que eu te chamei e te fiz a tua boca como a navalha aguda, e o que eu mandar você falar, fale. Por isso que esse João Batista morreu. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não teme a morte. Sabe por quê que hoje os crentes estão mortos espiritualmente? Porque não entenderam o mistério da palavra. Tem muitos que estão dentro de gaiolas, igrejas, e não sabem o que significa batismo. Se você não sabe, batismo significa sepultamento. Se você foi sepultado, como que você tem medo de morrer? Aleluia, Jesus. Me explica. Se você foi sepultado com Cristo nas águas do batismo, que medo é esse que você tem de morrer? Porque o morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Eu não vejo a hora de sair dessa terra, porque os meus olhos só conseguem ver prostituição, adultério, guerra, fome, tristeza. Como que eu me alegraria de olhar para esta terra, para esta nação, e ver que forma está andando a igreja? Uma igreja morta, da ânsia de vômito, de ver a forma que está a igreja no Brasil. Crentes que tomam uma maldita vacina e colocam lá no Facebook: eu já sou vacinado pelo sangue do Cordeiro. Não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Aleluia, Jesus. Se Ele vive em mim, por que eu vou ter medo da morte? Porque o apóstolo Paulo é bem claro no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde que está? O meu Jesus Cristo te venceu. O meu Jesus Cristo te venceu. Como que poderei eu ter medo da morte, sendo que eu já estou morto, crucificado com Ele? Como poderia eu dizer que sou servo de Cristo, servo do Deus Altíssimo, e ter medo da morte? Seria um hipócrita. A minha fé seria vã. Porque Jesus Cristo é bem claro no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8: aquele que é nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Tem como você segurar o vento? Assim é quem nasce do Espírito. Não tem como ser preso, não tem como morrer, não tem como a sepultura prender, não tem como. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos: se fomos crucificados com Ele, então
logo seremos ressuscitados também com Ele. É por isso que eu não tenho medo da morte. A morte para mim é o prêmio da minha soberana vocação. E quando chegar aquele dia, eu querei, é o meu sonho, que o Senhor me conceda este dia. Que quando chegar aquele dia, eu possa olhar para o céu e agradecer a Ele e dizer obrigado, Senhor. Porque eu morri nos teus caminhos. Eu acabei com a minha carreira, guardei a minha fé. E lá naquele dia, a coroa da justiça está me reservada. Eu não vejo o dia, eu não vejo a hora de eu partir desta terra, porque a minha alma se angustia a cada dia de ver que muito poucos são aqueles que esperam a vinda do Senhor. Por isso, meu amado, não presuma no teu coração que você conhece a Deus. Não presuma no seu coração. Não fica dizendo no teu coração que você é filho de Deus. Você tem que se auto-examinar. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se é que Cristo não nos abandonou. Examina. Aleluia, Jesus. Examina. Amém. No capítulo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 28, versículo 28, o apóstolo Paulo é bem claro: examine o homem a si mesmo. Devemos sempre nos examinar, se é que estamos ainda firmados no firmamento que é Cristo, na rocha inabalável. O dia do acerto de conta está chegando. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Leia lá. Se o teu nome não estiver achado escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. No versículo 15, o apóstolo João é bem claro. Ele diz que cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Que Deus abençoe a tua noite. Que você venha abrir o teu coração para a palavra que ainda vai ser anunciada esta noite, por meio desses servos inúteis. Que Deus abençoe. E que estas palavras, elas venham produzir em você frutos dignos de arrependimento, para que você possa dizer para você mesmo: agora sim eu conheço o Senhor. Não só de ouvir falar, mas do jeito que Ele é. Amém.